Depois que Baki conheceu Tokugawa e entraria na classe C da arena subterrânea, muita gente ficou ansiosa para ver Baki iniciando sua trajetória no submundo das lutas. Porém, tudo começa num torneio de karatê. Lá é onde vemos o campeão em seguida. Aconteceu um pequeno time skip. Lá no capítulo número 1 de Baki, cujo nome era O Garoto de Lugar Nenhum, aconteceria um confronto contra Suedo, aquele mesmo Suedo que enfrentou o Doria numa montanha-russa lá no futuro de Baki. Mais especificamente, tal confronto ocorreria no 18º torneio anual de Karatê de Full Contato. Lá, uma figurinha carimbada aparecia pela primeira vez no mangá de Baki. Orochidopo, ele assistia da plateia. Nos bastidores, o clima era de decepção. Todos os faixas pretas estavam perdendo para um atleta iniciante que ostentava apenas uma faixa branca. Um dos líderes da equipe agrediu seus atletas. Aquilo era um absurdo. Os mestres do karatê haviam derramado suor e sangue para construir a reputação da modalidade. E eles estavam jogando fora, perdendo para um iniciante. Aquilo era um absurdo. Porém, um dos atletas dava risada, ele começava a se levantar e ao ficar em pé, ele quase tocava sua cabeça no teto. E ele começava a dizer: "Olha só que merda você tá falando. Derramar sangue e suor? Você nunca nem lutou contra alguém fora do seu próprio grupo." Ele se alongava e continuava: "Me diga, quando você pelo menos derrotou alguém de verdade? Acha que pode derrotar esse moleque que é apenas um faixa branca?" O líder da equipe explicava sua fúria. O garoto havia ganhado todas as partidas com nocautes. A maioria era um soco e seu oponente já estava no chão. Porém, galera, o gigante não se intimidava. Ele sorria e dizia: "Se ele fez isso, foi exatamente como eu. Completamente diferente dos perdedores sem talento que você treina." Ele mostrava o dedo e batia no estômago do líder. Ele se virava e saía dizendo: "Ridículo. Comparado com o garoto, vocês não chegam nem perto do nível dele. Se tiver alguém do Shinshinkai capaz de derrotar esse garoto, sou eu, e talvez o grande mestre Orochi. Mas é claro que ele já tá bem velho atualmente." Nessa hora, galera, o homem que estava irritado com a equipe não gostava daquelas palavras desrespeitosas. Porém, o gigante nem ligava. Ele chutava uma garrafa pra cima e de repente a abria no meio. A água escorria sobre sua cabeça e sorrindo ele continuava: "Todos vocês deveriam começar da faixa branca novamente. E nem esse moleque que venceu vocês." Ele saía pela porta e ao colocar a mão, galera, a parede se rachava. Em seguida, ele dizia: "Fazer sparring com qualquer um de vocês não daria um mísero treino." Ele batia a porta e em outra sala, um grupo de lutadores assistiam Baki, se alimentando, comendo várias bananas, coca e mingau de arroz. Os lutadores diziam que ele estava comendo desde as semifinais. Não seria perigoso ele vomitar? Eles também olhavam aquele corpo lotado de cicatrizes. O que aquele garoto tinha passado? Mal sabiam eles que a história daquele garoto no mundo das lutas era bem antiga. Até que um dos funcionários da equipe do torneio chegava e avisava a Baki. Ele tinha mais 10 minutos para se preparar, pois em breve o grande mestre terminaria sua demonstração. Baki recebia a notícia, voltava a comer, enquanto os lutadores conversavam sobre o grande mestre. Ele se levantava, abria sua coca, começava a chacoalhar, esperava todo o gás sair e virava. O funcionário dizia que o garoto sabia o que fazia. Coca sem gás era um energético extremamente eficiente. Alguns corredores sempre bebiam antes de uma corrida. Fora que o garoto tinha um pote grande de mingau com bananas. Ambos eram turbos corporais instantâneos. Fora que ele havia adicionado ameixas. Se ele conseguia de fato comer tudo aquilo sem sequer passar mal, seu metabolismo provavelmente deveria ser sobre-humano. A cena ia para a arena de karatê e lá o narrador instigava a plateia. Aconteceria uma demonstração do grande mestre. Um tubo de concreto era colocado por dois homens com muita dificuldade, e o narrador continuava:
A lenda viva em pessoa está na arena. O grande mestre do Shinshinkai, seu nome é Orochidopo. As lendas contam que ele matou um tigre com suas mãos. O mestre parava na frente do concreto, entrava e de repente o tubo começava a ser destruído. Ele o cortava como se fosse papel, dava uma cabeçada, saltava e golpeava o solo. O concreto ia para cima com o impacto e quando caía, outra sequência chegava. Um último pedaço caía atrás e rapidamente o mestre o destruía. Só restavam migalhas de concreto no chão, e o narrador dizia: ele é de fato Deus das artes marciais, e aparentemente está no seu auge. O grande Orochidopo continua a reinar. E aqui, galera, só um ponto: o Yujiro Hama nessa época era conhecido por pouquíssimas pessoas, por isso todo mundo considera o Doppo como maioral e não o ogro. A cena cortava para um grupo de 3 lutadores segurando um aparador de golpes e Suedo golpeava. Os 3 homens eram jogados para longe. Apenas um conseguia manter o aparador em sua mão, mas quando ele caía, outro golpe chegava. Um dos lutadores pedia para ele parar ou aquele rapaz poderia morrer. Suedo parava, olhava irritado e dizia: eu pedi para vocês segurarem firme. Uma vez que eu começo, eu não consigo parar. Ele colocava a mão na boca do rapaz e arrancava um de seus dentes. Ele se virava e aguardava seu momento. Em outra parte dos bastidores, Doppo ia até Baki. Ele dizia que observou todas as suas lutas. O garoto era de fato um bom lutador, porém seu oponente, Suedo, era forte de verdade. O garoto sorria e dizia que de fato ele concordava com aquela afirmação. O mestre sorria e falava: Hama. De repente, galera, ele atacava, mas Baki se movia tranquilamente, dava um beijinho na mão do mestre e saía andando dizendo: ótimo soco, senhor, mas me desculpa, eu já preciso ir. Ele saía correndo e Doppo gargalhava, ele adorava aquela atitude. A cena voltava para Suedo, se aquecendo, e Doppo ia até ele. Todos os alunos cumprimentavam o grande mestre, e Doppo elogiava os movimentos de Suedo. O gigante sorria e dizia em tom arrogante: eu estou em boa forma, né, mestre? Eu acho que eu consigo lutar contra você. Doppo sorria e dizia: Suedo, está tudo bem que você fique pensando essas bobeiras. Como por exemplo, eu sei que você pensa que carrega a organização do Shinshinkai nos seus ombros. Uma completa bobeira. O ambiente ali ficava tenso e Suedo dizia: pode repetir? Eu não entendi muito bem o que quis dizer. Doppo se virava e saía dizendo: o garoto não é alguém que você irá derrotar com seu coração maldoso. Lute com ambições distorcidas e com toda certeza será derrotado. Suedo se irava e dizia: eu? Ser derrotado? Ele olhava para os outros alunos e pedia para eles darem aquilo para ele, pois ele havia mudado de ideia. Era o seu suporte vocal. E um dos líderes da equipe do Shinshinkai, galera, começava a explicar sobre tal suporte. Ele alinhava a espinha e o crânio como um só. Através da mandíbula, tudo iria se ligar. Com isso, os movimentos corporais teriam mais tenacidade. Consequentemente, Suedo teria uma adição física de 30%. Os alunos se espantavam e ele continuava explicando. Suedo tem 2,5 metros, pesa 130 quilos. Ele levanta cerca de 270 quilos no supino. Ele é capaz de correr 100 metros sem tênis de corrida em 11 segundos. Ele é um monstro e agora vai ter um adicional de 30%. E nessa hora, galera, o narrador começava a chamar. No lado oeste do estádio, o participante Suedo. Do lado leste, o participante Hamabaki. Suedo olhava para o outro lado do estádio, se virava e disparava. Ele parava na arena e Baki subia de forma vagarosa. Olhava para o ambiente bem tranquilamente e ambos paravam um na frente do outro. A diferença de tamanho era clara. Lutadores de categorias completamente diferentes iriam se enfrentar. Algo que poderia ser considerado injusto, mas mesmo assim, Suedo não menosprezava. Ele pegava seu suporte vocal e encaixava na sua boca. Nessa hora, o ambiente mudava, e Baki dizia bem tranquilamente: ah, então você vai usar um suporte.
Suedo explicava que no momento ele tinha um adicional de força de 30%. Bak sorria e falava: Suedo, você odeia dentistas, né? Sua dentição deve ser péssima, por isso recorre a esse tipo de coisa. Eu vou ao dentista de forma apropriada, então, veja, meu poder está no máximo de forma natural. O juiz pedia para eles ficarem quietos e o público começava a dar risada da cara de Suedo. Irritado, o karateka pedia para começarem de uma vez. Ambos se viravam para o público cumprimentavam um ao outro em seguida e faziam guarda. Antes do juiz terminar de dizer comecem, Suedo avançava. Porém, num instante, seu ombro estava deslocado. Bak havia chutado e o gigante voava para longe, para fora do ringue. E o garoto continuava provocando. De fato, você realmente odeia seu dentista para ficar usando essa merda. Ele começava a andar provocando e Doppo adorava. Suedo sentia dor com aquele deslocamento. E no ringue, Bak sentava, arrumando seu kimono de forma despreocupada. A equipe do local queria parar a luta e chamar um médico. Porém, Suedo achava tudo aquilo um absurdo. Ele pegava seu ombro, se posicionava e o colocava no lugar. Ele voltava pro ringue pronto para continuar aquele combate. Em meio à plateia, Doppo aplaudia. Aquilo tinha sido esplêndido. Bak dizia que de fato era incrível. Ele se posicionava e dizia: desde que você ganhou o campeonato desse mesmo torneio há 3 anos atrás, eu estive pensando, você é de fato o amador número 1 no karatê de contato. Suedo sorria e falava: amador número 1? Você está me subestimando. Na verdade, eu sou o lutador de artes marciais número 1. Ele pedia para o juiz esticar sua mão, mastigava seu suporte e cuspia. Sorrindo, ele continuava: vamos começar. Agora eu e você estamos com o máximo de poder de forma natural. Bak sorria, não entendia muito bem como ele havia feito aquilo, porém o combate iria continuar. O juiz gritava para ele se preparar e começar. Porém, galera, agora Suedo estava calmo. Ele não avançava de forma displicente. Bak notava aquela diferença de postura e nessa hora um dos líderes do Shinshinkai começava a dizer: o garoto está com problemas. O Suedo finalmente se acalmou e um flashback começava a ser mostrado. Há 5 anos atrás, um lutador americano veio dar uma olhada no dojo do Shinshinkai. Tudo teria ocorrido bem se ele tivesse ficado calado, porém ele disse algo inoportuno. O karatê era irrelevante no ringue, segundo suas palavras. No dojo, havia um grupo de homens que apostavam seu orgulho para se tornarem fortes. Obviamente, eles não deixariam isso passar batido, porém Suedo foi além. Rapidamente, ele se levantou e disse: irrelevante é a sua falta de cérebro. Porém, galera, quando ele foi pra cima, o americano acertou um body slam no karateka. Mas aquilo foi uma abertura para um show de horrores, porque Suedo havia ficado sério. O estilo de luta que ele adquiriu desde então foi perfeito. Força, velocidade, distância, timing, estratégia, tudo foi para outro nível imediatamente. Eles foram obrigados a parar o combate, porque o americano foi destruído. Ele sequer conseguiria mastigar a partir daquele dia. Um dos líderes da equipe de karatê parava de contar aquela história e afirmava: não é quando ele fica puto que ele luta bem, mas sim em situações como essa. No ringue, Suedo começava a analisar a postura de Bak e ele concluía que havia pegado seu oponente. Na plateia, líderes de várias modalidades assistiam. Kitobun Kichi, o representante da Associação de Jiu-Jitsu, Soeji Majingo, representando a Associação do Karatê, Yoshimura Isao, da Associação de Judô, Oki Asumasa, o campeão médio de IPKL, mas tinha mais um homem sem associação, que entrava de forma sutil. E no combate, Bak avançava, Suedo se preparava e na troca de golpes ficava claro, ele de fato era mais perigoso quando se acalmava. A diferença entre eles já não existia mais, até que Bak chutava, Suedo bloqueava e contra-golpeava. Bak recebia o golpe, girava no ar com aquele impulso, porém sorria e dizia:
você realmente é um amador, Suedo. E de repente, seu chute chegava. 2,5 metros, 130 quilos eram arremessados para longe, porém Bak também caía. Para golpear, ele sacrificou seu equilíbrio, porém o azar era todo de Suedo. Bak havia revertido tudo no ar, e em câmera lenta nos era mostrado o que aconteceu. Quando Suedo acertou a perna de Bak, o garoto havia usado aquele impulso para acertar Suedo na cabeça. Era como se o gigante tivesse se acertado ali. Porém, ele não se desesperava. Suedo sorria e avançava. Bak olhava ele vindo e de repente tudo se tornava uma briga de rua. Não tinha mais karatê ali. O apresentador tentava acalmá-los, porém era inútil. Suedo pisava, Bak se esquivava, pegava sua perna e fazia uma imobilização. Suedo caía e de repente seu rosto era pego. Se ele quis ir contra as regras, Bak não teria problemas algum em lutar valendo absolutamente tudo. Afinal, era nisso que ele de fato era bom. Porém, o juiz pedia para Bak soltar ou ele seria desclassificado. E assim o garoto fazia. O mestre Doppo adorava ver aquilo e dizia: a partir de agora, vamos ver se esse fardo é demais ou não pro Suedo carregar. Todos os representantes ali de várias modalidades gostavam do garoto, porém, exceto um, que fumava e achava tudo uma brincadeira de criança. E no ringue, Bak perdia um ponto na luta. Porém, galera, Suedo não dava a mínima. Ele dizia que não teria mais regras ali. A partir de agora, seria um combate real. Ele avançava e acertava uma série de golpes. Porém, por ele ter colocado o Bak num estado de confronto real e não apenas um torneio de karatê, o azar foi todo seu. Os golpes não faziam efeito no garoto. Bak é um lutador que começa devagar desde sempre. E ele dizia: Suedo, se você quer mesmo me derrotar, me acerte no rosto e não no corpo. Suedo se movia e golpeava. Bak sentia o golpe e uma sequência chegava sem parar, até que o gigante girava e chutava o garoto pra longe. Ele dizia: otário, ei juiz, é melhor você chamar uma funerária. Porém, galera, o juiz apontava e lá estava, Bak sorrindo. Ele girava para dentro do ringue, impulsionava para cima e começava a tirar seu kimono. E ele dizia: eu apenas escorreguei. Suedo via aquelas cicatrizes impressionado e Bak continuava: eu vou ser honesto com você, seu chute me causou um pequeno dano, mas você não irá me derrotar com apenas isso. Por isso eu gostaria de ter uma luta de verdade com você, e não esse tipo de luta que estamos tendo aqui, num torneio controlado. Suedo ficava irritado, se virava para o juiz e dizia: ei, eu não venci com essa queda que eu dei nele? O juiz engolia seco e falava: me desculpe, mas seu oponente não sofreu dano algum. Então o combate continua. Suedo ficava preocupado, porém se virava e pedia para o juiz se afastar. Eles não teriam mais uma partida comum. Por isso, eles deveriam avisar o grande mestre que não teria um quarto campeonato consecutivo para o Shinshinkai. As regras daquele torneio de karatê que pediam para não acertar o rosto seriam jogadas no lixo. Bak disparava e Suedo golpeava. E nessa hora, galera, o garoto era acertado em cheio. O golpe tinha sido perfeito, pego Bak no seu próprio avanço. Era um contragolpe que deveria ter tirado qualquer um do combate. Porém, Bak não caía, e era Suedo quem sangrava. Sua mão tinha sido quebrada. Bak colocava a mão na boca, tirava um dente, cuspia e em seguida dizia: vamos lá, não faça estardalhaço só por uns ossos quebrados. E galera, Suedo sequer escutava, ele apenas se concentrava na sua dor, até que um dos seus companheiros o chamava, alertando que Bak estava atrás dele. Quando ele se virava, o garoto sorria, se preparava e avançava. Em seguida, um chute alto muito potente chegava. Em seguida, 2 ganchos no estômago. O gigante ia para trás e o garoto avançava tranquilamente. Ele se preparava e um último chute chegava na mandíbula. O gigante tombava e com um Ippon, um dos faixas pretas mais fortes do Shinshinkai, havia sido derrotado por um garoto faixa branca. E foi assim que Bak se sagrou campeão de um torneio de karatê.
Galera, se curtiram o vídeo, eu peço para deixarem o like. Tem muitas histórias antigas de Baki, então a forma de vocês falar que querem mais esses vídeos antigos é deixando o like e se inscrevendo no canal. Se puderem seguir a gente lá no Instagram, no meu Twitter, que vai estar aparecendo aqui na tela, vocês vão estar ajudando bastante a gente. Bom, eu já vou indo nessa, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.